Opa, tudo bem? Educação baseada em evidências. Será que a profissão docente ela é mais baseada num aspecto artesanal, que depende da experiência da professora, da experiência do professor, uma certa intuição em conduzir a sala de aula, por exemplo, que vai se aprimorando na medida em que se desenvolve na sua área, ou a relação professor-aluno, a experiência docente, ela pode ser aprimorada de uma forma científica, em que o acúmulo de evidências, de dados de diversos campos, como a psicologia da educação, a pedagogia, a sociologia, a biologia, enfim, auxiliam o pensar e o agir docente. Será que existe de fato essa dicotomia entre um aspecto da profissão arte e da base científica do processo de ensino-aprendizagem? Quando a gente pensa nessa base científica, a gente pensa em evidências científicas. E a primeira coisa que a gente pode se perguntar é: o que são evidências? Se você pensou dos hinos brasileiros, né, a música Evidências cantada, interpretada por Chitãozinho e Chororó, você está certo, essa é uma das maiores evidências que nós temos. Mas, do ponto de vista científico, evidências é uma coletânea de dados, uma coletânea de informações acumuladas sistematicamente, usando-se o método científico, pela qual a gente pode apoiar teorias e apoiar práticas também. A palavra evidência, ela no latim significa videre, que é basicamente ver, visualizar, é aquilo que você possa verificar e acompanhar de modo empírico. Aquilo que você, enfim, possa se basear por ser justamente visível. Não é só uma teoria baseada no raciocínio, por exemplo, mas é uma teoria e uma prática baseado em dados, naquilo que foi coletado, naquilo que foi testado, naquilo que foi investigado de diferentes maneiras, testando-se variáveis, mudando-se condições, comparando-se cenários, enfim, é aquilo que de fato é visível e que, sendo visível, pode basear uma teoria, por exemplo. Esse modelo baseado em evidência, ele se iniciou principalmente na medicina e vem ficando cada vez mais forte nas últimas décadas, à medida em que ele toma decisões embasadas nas pesquisas, nos artigos científicos, nos resultados de investigações sistemáticas a respeito do que ele está trabalhando. É muito mais uma pesquisa, ela vai trazer resultados muito maiores do que às vezes o médico passa pela sua vida inteira, do que ele vai ver durante a sua vida inteira. E apesar disso ter começado na medicina, se espalhou para outros campos, entre eles, claro, a educação. Então, assim, o que é que funciona na educação? Quais são as evidências que nos ajudam a pensar no que é melhor? A particularidade da educação é que toda intervenção tem algum efeito. Quando a gente pensa, até do modo estatístico, no tamanho do efeito de alguma intervenção numa situação controlada, na educação, na prática, tudo que uma professora, um professor fizer, vai ter algum resultado. A educação é muito poderosa nesse sentido. O que acontece é que algumas intervenções têm mais efeito do que outras. Esse é o grande aspecto da educação baseada em evidências. Quais são as intervenções que são mais fortes do que outras intervenções? E uma outra particularidade é que, no fundo, a aprendizagem ela é invisível, a educação é invisível. A não ser em alguns momentos, né, bem particulares e até mágicos do processo educacional, como, por exemplo, na alfabetização,
em que às vezes em questões de 2 ou 3 meses a criança que não lia nada já começa a ler algumas palavras, isso é bastante visível. Na maior parte das vezes, o professor e às vezes mesmo o aluno não consegue entender ou perceber que está aprendendo. Essa aprendizagem é gradual e é um processo invisível. A não ser no caso de uma avaliação bem feita, um acompanhamento pedagógico em que você observe sistematicamente o que o aluno está aprendendo. Se você não fizer isso, tudo que o aluno de fato aprende vai passar sem a sua percepção. E isso torna mais difícil você fazer essa investigação, né? No entanto, a gente também tem que pensar que evidência é diferente de um aspecto de verdade. Aqui a gente não está falando de funciona ou não funciona, é tudo ou nada, é assim ou é assado. O pensamento científico é muito mais uma acumulação de pequenos dados, de pequenas evidências que parece tender para um determinado caminho. Então, para funcionar algo em educação, você precisa de várias pesquisas similares, de várias metodologias diferentes, tentando abarcar o mesmo ponto. E isso pode ser trocado por uma teoria melhor na medida em que você tem dados que explicam aquilo de uma maneira melhor ainda. Então, na ciência, ao contrário da religião e de outros sistemas de visão de mundo, a coisa não é verdadeira ou falsa. Ela é provavelmente tendendo à verdade. As teorias elas são corroboradas na medida em que você tem mais evidências a respeito daquele aspecto. E você pode trocar de teoria ou reformular a teoria ou torná-la melhor na medida que você tem novos dados. É muito diferente, por exemplo, do senso comum. Né? Aqui uma charge, uma tirinha, na verdade, do Benet, em que as pessoas estão dentro aqui do senso comum e dizem: para que ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho. E na educação a gente tem muito isso, muito senso comum de aspectos que parece que sempre funcionaram e é assim. Mas será que é verdade? Será que foi testado de uma outra maneira para ver se aquilo funciona melhor de um outro jeito? Tem um efeito maior de uma outra forma? E aí eu fico pensando no método científico, né? O quanto ele às vezes não é muito parecido com o comportamento de uma criança. Então, eu não sei o autor dessas imagens, né? Mas eu acho bastante curioso, né, a maneira como faz essa comparação. Então, assim, como é um método científico? É como uma criança que primeiro faz uma observação, depois formula uma hipótese, realiza um experimento, que no caso é comer aquilo que viu, analisa os dados, aquilo não fez muito bem, e reporta as descobertas, começa a chorar e convida terceiros para reproduzir os resultados. Né? O processo científico é mais ou menos assim: você observa uma realidade, né, um certo fenômeno, você formula uma hipótese sobre ele, experimenta, testa, depois analisa o resultado, reporta em artigos científicos, em congressos e convida outras pessoas para reproduzir esses resultados. Na educação, isso deveria acontecer até mais. Na psicologia da educação, você vai ter maneiras de pensar sobre como é que funciona um processo melhor do que o outro. E para isso você vai usar diferentes métodos. Você pode, por exemplo, fazer estudos de caso, analisar como certo aluno aprende, um aluno que tenha determinadas características, por exemplo. Ou então, um estudo com uma força um pouco maior, estudos qualitativos com uma amostra maior, em que você vai comparar e vai se aprofundar naqueles resultados, né, de poucas pessoas, de uma amostra menor, mas com maior profundidade, analisando, por exemplo, o discurso, analisando características do comportamento daquele grupo seleto de pessoas, que tem características distintas. Ou você vai aumentar a amostra e fazer estudos quantitativos, com grupos de 30, de 100, de 200, de 400 pessoas, em que fica mais fácil de você generalizar aqueles resultados. Um estudo mais forte ainda são aqueles estudos de revisão sistemática, que vão pegar vários estudos já realizados e compará-los entre si. E
dá para dizer que o padrão ouro, né, um dos melhores e mais fortes resultados que você tem em ciência, são os estudos de meta-análise, em que você faz uma revisão sistemática e trata esses dados de uma forma estatística. E pode chegar ao resultado como se tivesse feito um experimento com milhares de casos. Por exemplo, vamos pegar uma situação de que investigar será que o senso comum está correto ou não. Será que pessoas que foram amamentadas no peito por mais tempo se tornaram mais inteligentes? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer e pode investigar sistematicamente. Pois bem, existe um estudo brasileiro que foi feito na cidade de Pelotas, que acompanhou famílias por mais de 30 anos. E uma das variáveis investigadas foi justamente o tempo de amamentação e foi relacionado depois com o QI, né, o quociente de inteligência. E o resultado é que sim, existe uma correlação. Quanto maior o tempo em que a criança foi amamentada, depois, quando ela tinha 20, 30 anos de idade, havia uma maior inteligência. É claro que essa inteligência ela não era tão maior assim, e a inteligência ela é afetada por muitas variáveis. O que esse estudo mostrou, e agora uma amostra quantitativa bastante grande, né, foi que uma das variáveis que interferem na inteligência é justamente a amamentação, por conta de fatores biológicos, nutricionais, na formação do sistema nervoso e provavelmente também da relação entre a mãe e o bebê, essa troca afetiva que existe durante a amamentação. Então, esse tipo de estudo quantitativo, ele tem uma interferência grande para a gente pensar, por exemplo, em políticas públicas para se apoiar a amamentação, né, na primeira infância, e que vai, sem dúvida, ter efeitos grandes, né, e efeitos, pelo menos, importantes na aprendizagem futura dessas crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Um outro estudo bastante importante, agora uma meta-análise, foi tentando verificar quais são os efeitos da palmada, né, da educação usando-se violência física. Então, o senso comum vai dizer, vocês já devem ter ouvido isso, que eu já apanhei, não aconteceu nada, eu sou uma pessoa de bem, não dá nada você bater ou uma criança apanhar. E muitas vezes as pessoas até relatam como sendo algo positivo. Pois bem, essa meta-análise ela acompanhou, fez um levantamento de dezenas de estudos e que juntos são mais de 24 mil casos juntos. Então, assim, para verificar os efeitos positivos e efeitos negativos da violência física na educação. Aqui, esse gráfico, ele é chamado gráfico de floresta, e a interpretação dele é relativamente simples. Quanto mais para a direita tiver essa barra, mais problemas decorrentes da violência física, da educação pela violência. E quanto mais à esquerda, mais benefícios aquela educação tem. Então, cada estudo, cada linha desses aqui é um estudo desde a década de 80, que vai situar às vezes, né, uma coisa bem central, neutra, alguns estudos mostrando benefícios, outros estudos puxando agora aqui mais para os malefícios da palmada. Mas a questão é que você vai comparar e analisar estatisticamente, unir dezenas desses estudos. E ao final, é como se chegasse a um único valor semelhante a uma média. E o que mostra essa média? Que sim, né, a palmada, a violência física, ela traz consequências negativas na vida da criança, não só no momento, mas depois na adolescência, na idade adulta, que envolve
por exemplo, questões emocionais, ou de envolvimento com álcool e drogas, ou mesmo esse estudo mostrou que é muito comum que pessoas que tenham sofrido violência na infância, quando adultas, elas acham isso normal, comum e inclusive incentive esse tipo de prática. Então, esse estudo mostra muito bem como você analisar sistematicamente baseado em dados vai contra, às vezes, um senso comum e permite mudanças importantes. Por exemplo, de novo aqui pensar em maneiras de que a população aprenda a usar uma educação de uma forma não violenta quando educar suas crianças. E quando a gente pensa mais particularmente na psicologia da educação, será que as teorias psicológicas elas são baseadas em evidências? Mas independente da abordagem, o que a gente consegue perceber da contribuição da psicologia para a educação é que inicialmente a psicologia as teorias queriam descrever tudo. E à medida que se percebeu que não existe um sistema simples, capaz de abarcar todos os fenômenos psicológicos presentes na educação, a psicologia foi desenvolvendo teorias mais específicas sobre fenômenos educacionais. Por exemplo, a questão da alfabetização. De que maneira é que pode trazer um efeito melhor na alfabetização? Por exemplo, você pode usar um método global, apresentando frases inteiras, textos inteiros para a criança, ou um método fônico, em que você apresenta primeiro segmentos das palavras e articula a relação entre grafema e fonema, a criança constrói uma consciência fonológica para depois construir uma palavra. Os achados científicos têm mostrado que essa segunda vertente tende a funcionar melhor do que a primeira. Então, é um campo da psicologia bem específico, a psicologia da leitura, a psicologia da alfabetização. E assim você encontra diversos âmbitos atuais que vão fortalecer essa maneira de como a psicologia ela auxilia na educação, trazendo evidências importantes. E eu ressalto mais uma coisa. Inicialmente, a psicologia até ela se colocava em uma posição até talvez arrogante, assim, acima da educação, querendo mostrar como é que isso deve ser feito. Hoje em dia, a posição é muito de acordo. A partir das evidências, dos dados e das teorias que ela coletou e construiu na educação, e claro, a educação também foi auxiliada pela psicologia. Então, são duas áreas que caminham juntas, não é um aspecto de uma se sobrepor à outra. Mas, independente da área, eu acho que conhecer as evidências é o primeiro passo, conhecer a pesquisa científica a respeito de determinado tema. Então, para tomar uma decisão, para descrever uma teoria, é preciso conhecer as pesquisas que são feitas, com pesquisas qualitativas, quantitativas, com as meta-análises, aceitá-las, né? Não ficar naquele movimento negacionista da ciência que, se é diferente da minha opinião, então está errado, eu não concordo. A gente precisa aceitar as evidências científicas e usá-las a nosso favor, afinal de contas, se elas descrevem bem a realidade, então elas vão nos ajudar a transformar essa realidade para melhor e questionar essas evidências e fazer pesquisas ainda melhores. É um pouco esse o movimento da ciência, né? de acumular conhecimento, questionar esse conhecimento e avançar fazendo modelos cada vez melhores. E essa dicotomia, portanto, entre a arte de se educar ou a ciência de educar é uma falsa dicotomia. Educação são as duas coisas. É você ter embasamento científico, é saber o que você está fazendo e planejar a sua aula baseado em conhecimento previamente acumulado e, claro, muito da sua intuição e depois da prática educacional e a sua experiência contribuindo para formar um processo de ensino-aprendizagem bem mais eficaz.